seus exames de rotina. E mulheres que, de repente, não conseguiram fazer a mamografia de rotina, se tivessem palpado suas mamas, elas perceberiam que tem alguma coisa de diferente e conseguiriam fazer um diagnóstico numa etapa mais cedo. Então, o autoexame ele é importante também. É importante que a gente conheça nosso corpo, isso serve para homens e mulheres, porque homens também têm câncer de mama, e a gente recomenda que seja uma vez ao mês, no banho, depois da menstruação, para quem ainda menstrua, com a mão ensaboada para deslizar bem a mão nas mamas. Eu gosto sempre de trazer essa informação, porque os pacientes chegam com milhões de opiniões e ideias formadas a respeito do câncer. Sempre tem a receita de alguém que passou algum chá, alguma erva, alguma coisa para prevenir ou para curar os tumores. E o Dr. Google ele é muito malvado, porque ele põe todo mundo no mesmo saco, ele não sabe da sua história. Eu costumo dizer que se a gente jogar no Google a palavra câncer e borboleta, vai ter relação, porque qualquer um chega ali, escreve qualquer coisa e fica salvo para sempre. Então, a gente tem que ter cuidado, porque 40 mil pesquisas são feitas no Google a cada segundo, sendo que 2.000 são relacionadas à saúde. E 68% de todas essas informações ou são ruins ou são falsas. Mais aulas sobre mitos, então vamos a eles. Esse é um mito que é muito comum. A paciente volta e meia chega no consultório falando: eu tive o câncer porque minha mãe me maltratava muito tempo, ela não deixava eu fazer as coisas. Eu tive câncer porque meu marido me traiu, eu fiquei com aquele remorso, fiquei remoendo aquilo muito tempo. Ou meus filhos não querem saber de mim, é muita tristeza. Então, acho importante, primeiro, a gente falar que isso, apesar de muitos estudos, ainda não tem relação direta, não tem comprovação. O que a gente tem de dados é que pessoas que são mais ansiosas, deprimidas, que têm algumas questões na saúde mental abaladas, são pessoas que, em geral, têm hábitos de vida piores. São pessoas que não fazem atividade física, que não se alimentam bem. E isso, sim, tem relação com o risco de câncer. E é bom a gente falar sobre isso, porque as mulheres carregam muitas culpas por conta disso. Carregar culpa, a gente precisa tirar as culpas, né, que a gente carrega, que as pessoas carregam, porque isso traz mais tristeza. Então, isso daí eu já dei um spoiler para vocês. A questão do sobrepeso, da obesidade. A gente sabe que estar acima do peso aumenta o risco de câncer de mama, sim. E isso é muito fácil da gente entender, voltando lá no começo da nossa história. A gente sabe que quem é obeso é mais inflamado, entre aspas, né? A obesidade, ela faz uma inflamação no nosso corpo. E os nossos soldados, novamente, entre aspas, que protegem a gente, eles não entendem essa inflamação como sendo nossas. Então, ele se desloca para combater essa inflamação. E aí, às vezes, ele deixa passar alguma multiplicação de célula feita errada. Então, a gente perde aí um pouco desse cuidado, né, dessa proteção, quando a gente está obeso. E é por isso que a gente martela tanto no ouvido do paciente a questão do peso. Até para quem já teve câncer é importante, porque o risco da doença voltar também é maior em quem está acima do peso. A questão da reposição hormonal é uma questão que fica em cima do muro. A reposição hormonal, que eu digo aqui, é uma paciente que está na menopausa e quer fazer reposição de hormônio para evitar os sintomas da menopausa. Eu gosto muito de falar para a paciente a gente perceber a menopausa, porque tem gente que para de menstruar já quer começar a tomar hormônio. Não sabe se vai ter calores, não sabe se vai ter ressecamento vaginal. Então, a gente vê como é que o nosso corpo reage, porque, de repente, a gente quer tomar o remédio, mas não sabe se precisa. Pacientes que têm história familiar de câncer de mama, pacientes que têm um risco maior de ter câncer, a gente prefere não fazer reposição hormonal. Então, assim, a decisão é caso a caso. Tem pacientes que realmente têm muitos sintomas de reposição de menopausa, então a gente avalia, né, de acordo com o paciente, os sintomas e sua história para a gente poder definir.
A amamentação, ela não aumenta o risco de câncer de mama, ao contrário, ela protege. A gente sabe que quanto menos a gente ficar expostos aos hormônios femininos, mais a gente protege o nosso corpo. Como é que a gente faz isso? Tendo muito filho, amamentando, tendo filho mais cedo. A gente está numa vida que hoje em dia as mulheres estão tendo filho mais tarde. Então, essa exposição que a gente fica, né, a cada ciclo menstrual, não tendo filho, a gente fica exposto muito tempo aos hormônios femininos e isso aumenta o risco. Cigarro, esse slide nem precisa estar aqui, que ele é tão óbvio, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito. O cigarro aumenta o risco de todos os cânceres e ultimamente eu tenho dado aula para muita gente mais nova e a pergunta de se o cigarro eletrônico aumenta o risco também de câncer tem surgido. Então, o cigarro eletrônico não protege ninguém de câncer. Ao contrário, a gente sabe que por ele não ter cheiro, não ter fumaça, as pessoas podem usar cigarro eletrônico dentro dos ambientes fechados e aí a pessoa acaba fumando mais do que se fosse um cigarro comum e isso é pior. Isso eu já dei spoiler também. Se ter filho com uma idade avançada influencia o risco de ter câncer de mama, é verdadeiro. A questão do sutiã, essa pergunta também aparece muito no consultório. Essa logo que vocês estão vendo ali em cima de Papo Rosa é um evento que eu organizo para paciente oncológico de forma gratuita. E aí são profissionais que ficam no palco, professor de educação física, nutricionista, psicólogo, oncologista, enfim, várias especialidades, e o microfone fica correndo na plateia para eles fazerem pergunta para a gente. E como é comum essas perguntas do sutiã, gente, vocês não imaginam como que ela é frequente. Então, me perguntam se sutiã causa câncer de mama, isso é falso, nem sutiã de renda, nem sutiã apertado, nem sutiã de lycra, não tem relação. Como eu disse lá no começo, o câncer é uma alteração celular, não tem a ver com o que a gente usa do lado de fora. Da mesma forma, é muito comum as pacientes chegarem no consultório e falarem assim, ai, doutora Sabrina, já sei, foi uma pancada que o meu neto correndo há 10 anos atrás deu na minha mama e aí no mesmo lugar apareceu esse câncer. Então, assim, não foi a pancada e é importante a gente falar isso porque é mais uma culpa que a paciente carrega, né? Ai, foi aquela pancada, eu fui no médico na época, ele falou que não era nada, eu devia ter ido no outro, e fica com aquela angústia, né? E não tem relação. Novamente, o câncer é uma coisa que começa de dentro para fora. E aí a gente já conclui a resposta dessa próxima pergunta, né? Que esse desodorante causa câncer. É falso, ele não altera as células, ele só serve para bloquear a transpiração. Eu concordo com questões ambientais relacionadas ao uso de desodorante, faz todo sentido para mim, mas em relação ao câncer a gente sabe que não tem relação. E aí eu trago uma página com questões alimentares, porque isso daí é o top 5 assim, das consultas. Às vezes eu estou falando do tratamento para a paciente, ela não está nem ouvindo o que eu estou falando, ela quer falar que ela toma o chá verde, que ela toma alguma água morna de manhã com limão. Enfim, tem muita fake news sobre alimentação e câncer, e isso também é um problema, porque não só a paciente passa a se alimentar errado, deixa de consumir coisas que são importantes para a sua alimentação, como ela carrega culpas, né? Ah, eu comi sempre isso, foi isso que fui eu a culpada porque eu comi alguma coisa. Então é importante a gente desmistificar. O açúcar é o vilão número 1. As pessoas, às vezes, começam um tratamento e falam assim, ai, doutora, pode deixar que eu parei de comer açúcar. Então tá. Então como é que é a sua dieta? O que você come de manhã? Ah, de manhã eu como pão com café sem açúcar, pode deixar. Aí aí no final do dia, como é que é? No final do dia eu como torrada, porque eu não gosto muito de jantar, eu faço um lanche. E no almoço, eu ponho um pouquinho de farofa com não sei o quê. Então, assim, as pessoas comem carboidrato o dia inteiro e estão se vangloriando de não comer açúcar, que no final das contas dá no mesmo. Então, assim, o que a gente recomenda
É uma dieta sempre equilibrada, com muita verdura, com muita fruta, legume, evitar comida industrializada, fritura, esse equilíbrio que promove a saúde. A questão da carne é uma questão relativa. A gente sabe que no sul, que a carne é feita muito na brasa, lá tem um índice maior de câncer de intestino, mas as pesquisas que a gente tem atualmente mostram que a gente pode comer até 3 vezes carne por semana. Isso, quando a gente fala carne, a gente está falando de qualquer tipo de carne, né? Frango, porco, boi, não tem diferença. A babosa também, nossa, a babosa está sempre junto das consultas, e isso surgiu a partir de um trabalho que mostrou que você jogar babosa num tubo de ensaio com uma célula de tumor tinha resposta, só que isso é num tubo de ensaio, uma célula e uma babosa. A gente tem dados de que para babosa curar algum tipo de câncer ou ajudar que seja, a gente teria que comer campos de futebol inteiros de babosa várias vezes ao dia para trazer algum benefício. Então, assim, não faz sentido nenhum e não tem benefício. O suco verde também é engraçado, né? A água morna, esses sucos que as pessoas misturam couve com suco de laranja, com não sei o quê. A paciente, eu tô tomando meu suco verde, doutora, para melhorar a minha imunidade. Aí eu vejo como é que é a dieta ao longo do dia, eu vejo que a pessoa é sedentária, não faz atividade física. Então, assim, é uma ilusão de que está fazendo uma super coisa para a sua saúde e o resto continua tudo errado. Da mesma forma, o suco verde, tudo isso que a gente põe no suco verde, a gente pode comer ao longo do dia na comida, né? Então, a gente pode botar couve no meio no almoço, a gente pode tomar suco de laranja. Então, evitar essa quase uma compulsão, né? Que a pessoa quer tomar aquilo e falar assim, agora minha saúde está garantida, né? Então, eu tenho um pouco de medo, né? Dessas coisas muito, muito fortes, assim. E a dieta, assim, a gente sabe que não tem a dieta que previne o câncer, mas a gente sabe que uma dieta equilibrada, sim, ela traz muito benefício. O histórico familiar, essa também é uma pergunta muito importante. As pacientes falam, doutora, eu não sei como é que eu tive câncer de mama. Ninguém na minha família teve câncer de mama, como é que isso veio parar em mim? Então, assim, o mais comum é não ter relação com a família, né? Não ter relação nenhuma com a história familiar. 10% de todos os tumores de mama têm relação com a história familiar. 30% dos cânceres podem ser prevenidos com hábitos de vida saudáveis. O resto, a gente não tem um culpado para apontar o dedo, é um somatório de coisas. A questão do nódulo, né? Todo mundo acha, né? Tem a ideia que câncer de mama necessariamente é uma bolota, é um nódulo, não é. Existem várias apresentações, vocês vão ver no próximo slide. E a questão da prótese de silicone, se prótese causa câncer, não. É mentira, não tem relação. E também a questão da prótese com a mamografia, né? A gente pode e deve fazer mamografia mesmo tendo prótese. O câncer de mama ele pode se apresentar de várias formas, não é só o nódulo. Às vezes é um mamilo que tem alguma secreção diferente, um nódulo na axila. Às vezes a pele da mama fica diferente, fica enrugada. Às vezes o mamilo fica retraído. Então, assim, não é só uma forma. E isso mostra a importância que tem da mulher conhecer a própria mama. Porque se tiver alguma diferença, ela consegue procurar ajuda. Isso sobre o tratamento, são os mitos relacionados ao tratamento. As pessoas costumam achar que toda quimioterapia cai cabelo, isso é falso. Muitas caem, mas nem todas. Hoje em dia a gente tem a crioterapia, que é uma touca que a gente resfria o couro cabeludo a -5, que em 40% das pessoas evita que o cabelo caia. Isso não está disponível no SUS. Já foi muito caro, mas hoje a gente tem um preço melhor e isso ajuda as mulheres a ficarem com o cabelo durante o tratamento. Todas as pacientes vão precisar tirar toda a mama, é falso. Graças a Deus a gente evoluiu num grau no tratamento oncológico que hoje a maioria das mulheres preservam suas mamas, tiram nódulo, só um quadrante.
e a cirurgia plástica tem entrado aí com um papel importante para deixar muitas vezes a mama até mais bonita do que antes. A questão de ter filhos depois do tratamento, tem muitas pacientes que continuam férteis. A gente tem tratamento para prevenir que a paciente fique infértil, e a gente também pode congelar óvulos. E, eventualmente, sim, tem mulheres que, se não congelou óvulos, não fez essa injeção, podem ficar, podem ficar inférteis. A radioterapia, as pessoas, é um raio, né, que incide sobre a mama operada, para evitar que a doença reapareça na mama operada. E a gente sabe que antigamente as máquinas eram muito ruins e elas realmente queimavam as pacientes. Hoje em dia isso não acontece. Não me lembro qual foi a última vez que eu vi queimadura por conta de radioterapia na mama. As pacientes ficam com uma mama como se tivesse pego o sol e a outra não, mas não tem queimadura. E a questão do tratamento, não, cada paciente recebe um tratamento diferente. E isso é importante porque as pacientes tendem a se comparar. Ou a paciente, quando tem diagnóstico, lembra de algum familiar, algum amigo que teve e conclui que o seu caminho vai ser exatamente igual. Então, assim, isso não deve ser feito, porque hoje a gente trata cada paciente de acordo com a sua história, de acordo com os laudos dos seus exames, e cada paciente é diferente da outra. Isso vocês já sabem, já aprenderam nessa aula, câncer de mama tem cura, e quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor. Se é possível prevenir o câncer, vocês também estão craques. A gente sabe sim que a gente pode prevenir o câncer, principalmente com hábitos de vida saudáveis, não fumar, ter uma dieta equilibrada, não beber, álcool também tem relação com isso. O recomendado, assim, para quem gosta de beber, são 3 doses por semana, mais ou menos, dependendo da bebida. E os exercícios físicos, a gente recomenda 150 minutos de exercícios moderados por semana. Então, como é que é o tratamento, né? A primeira foto é quimioterapia, que em geral é venosa, mas tem também oral, tem a cirurgia, tem às vezes pacientes têm que fazer um bloqueio hormonal, que é comprimido, que induz a menopausa, em algumas pacientes tem que fazer, aí a radioterapia, que é essa máquina que fica em torno da paciente, mas a gente sabe que a atividade física é remédio, a gente sabe que tem um papel em evitar a recidiva e faz com que a paciente se sinta melhor durante o tratamento. A gente está equilibrado, né? Ter o equilíbrio mente e corpo, seja com psicólogo, yoga, meditação, tem um papel fundamental para diminuir os sintomas, os efeitos colaterais com o tratamento, como a fadiga, a insônia, enfim, e também ajuda a prevenir. E a família tem que estar presente, ou amigo, ou uma rede de suporte. A gente sabe que o paciente que tem esse acompanhamento, ele tolera melhor o tratamento. E eu gosto sempre de falar de uma coisa, né? O Outubro Rosa, ele sempre pegou uma bandeira dentro do câncer de mama diferente. Durante muito tempo, a gente falava só da mamografia, e é importante falar dela. Durante outro tempo, a gente fala mais da palpação, do exame físico, né, do exame do toque, mas a gente tem que falar de outras coisas. A gente tem que estar atento também com a população trans, que eles não têm acesso aos exames de rotina. Isso eu falo homens trans, né, que são mulheres que têm mamas e muitas não retiraram, então tem dificuldade de acesso. A gente tem que falar também dos pacientes que estão em cuidados paliativos. Pouco se fala sobre isso, pacientes que estão com a doença avançada, eles têm dificuldade de um acesso ao acolhimento, ao olhar mais amplo. A gente precisa conseguir acolher as pessoas, e eu acho que o Outubro Rosa também serve para a gente ter mais empatia, a gente está atento ao próximo, né? Se 1 a cada 8 mulheres tem câncer de mama, com certeza alguém aqui já ouviu alguém perto, ou de alguém com alguém perto que teve câncer de mama. E tem muitas frases duras nessa caminhada do paciente oncológico, né? Você é forte, tudo vai passar, não sofre, hoje tem cura.
que tem o cabelo cair. Essas frases não são empáticas, né? Muitas vezes o que a paciente precisa é só um ombro, é só um ouvido, é só carinho, é só escuta, né? Então, essa mensagem de empatia, ela não é só para quem tem câncer, óbvio, nem para os familiares de quem tem câncer, mas a gente tem que ter esse olhar sempre. Bem recentemente eu tive uma amiga eu tô com uma amiga com câncer de mama, e ela fala uma coisa muito certa. Câncer de mama é um triatlon, são vários tratamentos. Aí quando a gente pensa em triatlon, a gente vê sempre um atleta no meio de uma multidão, mas esse atleta está sozinho na caminhada, né? Ele está naquelas etapas, ele está sozinho, ele com ele mesmo. Então, por mais que o paciente tenha uma rede de apoio, ele se sente sozinho. Ele chora sozinho no chuveiro, sentadinho no chão, ou ele chora no carro sozinho, porque ele não quer preocupar ninguém, ele não quer trazer dor aos que ele ama. Então, a gente tem que ter esse olhar, além de palavras que muitas vezes não vão fazer muito sentido, mas a gente está atento a quem está perto da gente. Porque, na verdade, o que não pode faltar durante o tratamento é o amor. Essas são minhas mídias digitais, eu sou muito atuante no Instagram, tenho podcast, falo de medicina integrativa. Sempre que me acessam, eu respondo, eu estou sempre a postos, porque eu acho que o nosso papel é fazer o bem e espalhar amor por aí. Obrigada, gente. Eu estou à disposição para dúvidas. Vou começar com a primeira pergunta. A Solange, ela perguntou: e a relação com antiperspirantes? O antiperspirante é o desodorante, né? Assim, a grosso modo. Então, tudo que a gente usa que vem de fora para dentro não tem relação com o câncer. A gente sabe que tem um papel a questão ecológica, e eu concordo que é bom evitar, mas isso não desenvolve câncer. Os estudos todos que testaram isso não mostraram essa relação. A gente vê muita coisa sendo vendida na mídia que não é correto, né? Que é aquele slide que eu mostrei lá no começo. Então, não tem nenhum grande estudo que tenha comprovado isso. Os grandes estudos feitos nessa direção não mostrou aumento do câncer com o uso de nem desodorante, antiperspirante, não tem relação. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu lembro de ter visto uma vez um artigo, acho que era meio fake news, alguma coisa, mas falando sobre a relação do carboidrato com o câncer, né? Alguma coisa de diminuir carboidrato, diminuir o câncer, coisa assim. Tem alguma, ou é mito isso aí? Então, na verdade, não é o carboidrato em si, é a dieta, né? Porque não adianta a gente cortar carboidrato e estar acima do peso sedentário. Não adianta a gente cortar carboidrato e comer fritura, né? Então, assim, é um somatório de coisas, né? A gente, por exemplo, as endocrinologistas falam muito que a gente pode comer sanduíche, a gente pode comer pão, mas quando comer pão, põe uma salada, né? Põe uma cenoura ralada, põe uma alface, porque é a fibra que vai filtrar esse carboidrato na hora que ele for absorvido. Então, não é a questão do alimento, não é o vilão. É a forma com que a gente leva a nossa vida, sabe? A forma como a gente combina os alimentos. Os nossos pratos, nossas refeições têm que ser coloridas. A gente tem que ter fruta todo dia, tem que ter verdura, legume todo dia. Não é se você pega um prato que só tem ali, sei lá, não tem carboidrato, mas só tem feijão e carne. Não tem carboidrato, sabe? Não tem fibra nenhuma. Não tem carboidrato e não tem fibra, você também está agredindo sua saúde, né? Então, é mais uma questão de equilíbrio do que propriamente eleger um vilão para a saúde, sabe? É combater a má alimentação e o sedentarismo, propriamente. Tem alguém que escreveu aqui a questão da idade, né? A gente sabe que a gente cada vez pega pacientes mais jovens com câncer de mama. Tem 2 pacientes com menos de 30 anos fazendo quimioterapia com tumores avançados. Então, todas devem fazer autoexame, porque essas pacientes com menos de 30 anos não fazem mamografia, né? Então, a gente sabe que tem que ter um acompanhamento, tem que ir no ginecologista todo ano. Depois de 40, eu gosto de uma mastologista acompanhando. E cada vez mais o câncer está vindo para uma idade mais precoce. Então, não deixar para se preocupar só
quando a gente passa aí dos 40 anos, a gente tem que ter esse olhar sempre. Claro. A Viviane, ela perguntou: sei que você falou do desodorante, porém já ouvi muito falar do componente do desodorante, o alumínio, que causa o câncer. Pessoas que usam fórmulas com alumínio mais alto, existe esse risco? Não. É igual assim, alguém aqui já ouviu que açúcar causa câncer, carboidrato causa câncer, babosa cura câncer, chá, tem um chá agora que está na moda, alquirais também, cura câncer. Então, assim, a gente ouve falar muita fake news. Voltar naquele slide lá do começo e lembrar que 68% de tudo que tem na internet sobre câncer ou é falso ou não tem nada a ver com o com o nosso caso. Por que isso acontece? Porque tem gente querendo vender produto que vai salvar a vida, porque tem gente que quer falar, quer atrair paciente para sua consulta, prometendo a cura. Então, assim, tem muita coisa falsa. Então, sempre que a gente procurar alguma coisa na internet, a gente tem que procurar em lugares de referência. Ver quem é aquele médico que está postando, ver se é uma instituição de nome consagrado, porque, gente, escreve borboleta e câncer no Google. A gente é capaz de acreditar que borboleta causa câncer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem uma indústria forte, né, embaixo disso, e tem também muito profissional, assim como em todas as áreas, profissional de saúde, também profissional de saúde que quer vender o elixir para a cura do câncer, né? Então a gente tem que ter cuidado. Pergunta aqui: reposição hormonal para tireoide, o risco é o mesmo para a reposição hormonal para a menopausa? Não, quem opera a tireoide, né, quem tem que repor por hipotireoidismo, não tem nada a ver com reposição hormonal de câncer, não. A gente está repondo um hormônio que o nosso corpo não está produzindo por algum motivo. Tem que repor mesmo bonitinho. Quando eu falo de reposição hormonal, é mesmo reposição hormonal de quem está na menopausa, tá? Tem alguém que perguntou aqui, que eu falei que até o centímetro a cura é de 95%, a partir de quantos centímetros é considerado grande e maior risco? Assim, a gente está falando de câncer, né? Qualquer percentual que a gente afasta aí de 95%, para mim já é um grande risco. Então, não tem um número assim, o que é risco maior para alguém, né? É 30, é 50, é 60? Eu acho que a grande mensagem aqui é que a gente não tem que esperar ficar de tamanho nenhum para resolver. Quanto mais cedo, melhor, maior a chance de cura, menos tratamento vai ser feito, uma cirurgia menor vai ser feita. Então, assim, gente, tem que fazer os exames para diagnóstico precoce, tem que palpar a mama, isso é essencial. Posso fazer uma pergunta? Claro! Eu tive câncer de mama, né? Fiz 8 químios e 33 radioterapia. Tomei 5 anos de tamoxifeno, né? E depois que eu terminei, a oncologista falou que era para tomar mais 5 anos um outro hormônio, só que tem a possibilidade de atacar os ossos. Devido à minha idade, eu me recusei a tomar esses 5 anos, porque além de ser japonesa, que tem mais tendência à osteoporose, né? Osteoporose. E aí eu não fiz esse tratamento de mais 5 anos. Eu parei no tamoxifeno mesmo. Você quer ouvir minha opinião ou você quer relatar o caso? Opinião. Sua opinião. Me dá uma aflição você falar isso, você nem sabe. A gente sabe que quando a gente oferece, né, a gente tem a proposta de mais 5 anos para paciente, a gente faz essa proposta baseada em muitos estudos. A gente tem estudo com milhares de pessoas que comparou 2 com 5 anos, 3 com 5, 5 com 10. Então, a gente não tira isso da nossa cabeça. A gente tira isso de realmente a gente ter um benefício em usar por mais tempo, ponto. Em geral, esse benefício hoje é para pacientes que têm um risco um pouco maior de recidiva, né? Então, o paciente tem um risco bem pequenininho, a gente para dos 5 anos. Esse é o primeiro ponto. E a questão de dar osteoporose, primeiro, não é que vai dar, pode dar. E se der, né? Se a gente vê que a saúde dos ossos está piorando,
A gente está fazendo exame, a gente está fazendo densitometria acompanhando isso. Você não acorda um dia com sangue, com osso bom e no dia está com osteoporose. Isso é um processo e a gente acompanha. Se nessa caminhada a gente perceber que isso está acontecendo, a gente para, a gente passa remédio, a gente não vira essa chave, sabe? Então, o primeiro ponto é saber se vai acontecer com você, que é um efeito colateral possível, mas não obrigatório. Segundo, você vai estar sendo acompanhada e se começar a acontecer, a gente resolve. Então, me dá uma certa agonia, sabe? Muito obrigada, vou repensar. Oba! Obrigada mesmo. Bom, agora transmitindo aqui a pergunta do Alexandre, ele falou o seguinte, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que hoje tem gastrite, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, tive alguns maus hábitos de, enfim, ter uma alimentação não regrada ou algo nesse sentido, que pode, ao longo do tempo, gerar, né, uma gastrite ou algo desse tipo, ou, enfim, estresse, enfim, esses inúmeros motivos, né? E aí a gente sabe, né, vai gastrite, úlcera e por aí vai, né? Existe alguma chance, por exemplo, de, vamos falar assim, no decorrer desse processo gerar um tumor no local, algo nesse sentido? Não é, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Tem gente que fala, eu tenho um monte de cisto na mama, eu queria tirar a mama porque isso vai virar câncer. Cisto não vira câncer. Cisto é cisto, câncer é câncer. Então, assim, gastrite é gastrite, né? Eventualmente, né? Como é uma mucosa, né? O estômago está muito inflamado, um câncer pode estar escondido dentro de uma gastrite de uma pessoa que tem hábitos ruins, né? Porque ele não aparece só no estômago saudável, ele aparece também no estômago que não é saudável. Mas uma gastrite não vira câncer. Mas, assim, sem dúvida, hábitos ruins é como se todo dia a gente pedisse, meu Deus, eu tô aqui comendo essa porcaria, então eu tô aberto a ter câncer a qualquer momento. Então, assim, a gente não precisa esperar acontecer, a gente já pode mudar hábitos de vida hoje, né? Então, e quando a gente faz isso, a gente não está evitando só câncer, só entre aspas, né? A gente está evitando diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, né? Ficar todo inflamado. Quando a gente não está obeso, a gente melhora a nossa coluna, melhora a nossa respiração, nosso sono. Então, assim, eu vejo muito paciente pergunta assim, tá, se eu continuar comendo essa porcaria aí, quando que eu devo me preocupar? Em quanto tempo, né? Então, assim, é como dar um aval para eu comer besteira aí 10 anos para eu poder depois me preocupar, né? E é muito difícil a gente mudar um hábito, então que a gente consiga aí aos poucos mudando nossos hábitos e vivendo de forma mais saudável desde já. Tem uma pergunta aqui. Você poderia falar um pouco sobre o US que destrói as células do câncer de mama? Existe esse ultrassom para o tratamento? Esse exame, esse procedimento, né, ele está em investigação. Ele é ainda uma proposta, né, que está em estudo de que vai acontecer. A gente ainda não tem nenhum lugar fazendo, a não ser em projetos científicos. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei se é ética a pergunta. Pode perguntar, claro. Minha mãe, ela teve um CA de mama já tratado, muito cuidadosamente tratado no hospital, só que ela teve alta desse hospital pelo SUS e foi um hospital, teve alta pelo mastologista e não pelo oncologista. E quando ele teve alta foi porque a mamografia e ultrassom tá perfeito, ótimo, maravilhoso, já tinha feito químio, rádio, tomado 5 anos de anastrozol, mas ela ficou, como o oncologista tinha prescrito o alendronato, ela ficou na dúvida sem poder perguntar se ela continua ou suspende esse medicamento. Agora, na palestra que eu falei, que me veio essa dúvida, nossa, eu não respondi isso para ela, porque eu teria que perguntar para um onco, e me perdoe, nem sei se isso é uma pergunta ética para fazer assim, né?
mas me veio essa dúvida. Ela continua tomando já fazem uns 7, 8 anos. Na verdade, não dá para te responder, né? Além da ética, não tem como responder sem ver densitometria, vitamina D, a saúde óssea, qual doença ela teve. Graças a Deus, hoje os tratamentos são muito individualizados. Mas, assim, independente do tempo que ela teve de doença e de cura, enfim, do que quer que ela esteja fazendo, o oncologista ele segue acompanhando para sempre, pelo menos uma vez por ano. Então, eu não vejo problema, de repente, de fazer essa pergunta, né? Além disso, a saúde óssea também pode ser vista pelo endocrinologista, por exemplo, né? Que também tem essa questão aí de tratar a osteoporose e prescrever também o alendronato. Ok. Então eu vou providenciar outro, que desse lugar ela teve alta, é um lugar incrível, maravilhoso, todo mundo deveria ser cuidado lá, mas teve alta dele. E a ideia, um endócrino, acho que seria, vou uma opção agendar também. essa coluna. Muito, muito, muito obrigada. Nada, Gostei muito da sua palestra, achei assim muito válido rever e enquanto antes puder fazer a prevenção, essencial, né? Muito válida. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada. Eu tenho cisto e já tive nódulos, inclusive fiz punções. Esses nódulos sempre... esses nódulos podem vir a ser um câncer? Aí ela ainda colocou, esses nódulos sempre aparecem. Olha que eu já dei spoiler disso. Não, cisto não vira câncer. Cisto é cisto. Cisto é como se fosse uma bexiga, né? Acho que o pessoal de São Paulo chama de bexiga. A gente chama de balão. Bexiga, né, de festa de criança com água dentro. Pode ter água, pode ter muco, que é um pouco mais espesso, pode ter sangue. Nada disso vira câncer. Câncer é uma célula que se multiplica errada. Por que ele fez a biópsia, então, né? Porque às vezes a imagem não dá para ver claramente que é um cisto. Então tem que fazer a biópsia. Então por que não tira logo tudo? Porque pode ser que continue aparecendo cisto. E aí toda hora vai tirar? Não faz sentido. Então, assim, cisto não vira câncer, não, tá? Sol gera câncer de pele sem protetor solar? Sim, a gente tem que passar protetor solar sempre. E aí a gente tem aquelas regras lá do dermatologista, né? Mas só causa câncer de pele. Isso daí a gente já sabe bem da relação, sim, tem relação. Boa noite a todos. Sabrina, posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Eu sou a Andréia. Eu gostaria de saber, quando no seu exame de mamografia da BIS-RAS-2, o procedimento é fazer a cada quanto tempo a mamografia? Ou continua anualmente? Então, eu tenho um monte de podcast sobre BIRADS, porque realmente é um paradigma. É a questão do tratamento individual, né? Por exemplo, a minha mamografia da Sabrina, ela sempre dá BIRADS 3. E aí o 3, em geral, pela minha história, eu tenho que repetir de 6 em 6 meses. Se vier um 2, depois de tanto 3, eu ainda vou fazer uma em 6 meses. Se a minha mama tiver uma palpação muito inocente, né? Não tem mama que é muito... parece ter um monte de bolinha na mama, né? Mesmo com o BIRADS 2, a gente precisa ver o ultrassom e ver se, de repente, repete 1 ano ou 6 meses. Então, assim, a medicina não é matemática, gente. É por isso que, às vezes, o pessoal me põe em vários grupos de pacientes com câncer, e eu fico acompanhando e falo, meu Deus do céu, todo mundo fica falando, minha mamografia deu isso, a minha médica fez isso, mas a minha fez isso e falou diferente, a sua tá errada. Então, assim, isso não existe, gente. Cada tratamento é direcionado para a pessoa, para a mama que a pessoa tem, para a história que a família tem dessa pessoa, para a textura que a mama tem, para os exames que a paciente já fez. Então, assim, em geral, CAT2, categoria 2 de BIRADS, a gente faz uma vez ao ano. Mas se alguém fez... Mas ela pode, por exemplo, ir para 3 e aí num momento você faz o exame e ele dá 2 de novo. Pode. Não é uma ordem assim, não vai para 1, 2, 3, 4. Não existe isso. A mama é 3 porque é 3. Né? Por que virou para 2? Porque de repente tinha um cisto esquisito ali que se desfez.
né? Não é que a 1 passou para 2 porque está piorando alguma coisa ali. Não, não existe. Não é uma ordem, né? Aí agora tá 3, depois vai vir 4, aí lasqueira. Não, tá gente, não é assim, não. Não tem essa relação, não. Tá joia, muito obrigada. Nada. Para quem faz a prevenção anual e nunca apareceu nada além do nódulo de sempre, e de um ano para o outro esse nódulo cresceu muito. O nódulo cresce tão rápido assim? Medicina tem de tudo, gente. Medicina é a coisa mais esquisita do planeta. E o mais engraçado é que eu vejo que as pessoas tentam criar uma lógica, né? Você vê, por exemplo, de 1 foi para 2, de 2 foi para 3, então depois de 4. Medicina não é isso, não tem lógica, as coisas não seguem livro. Então, assim, tem nódulo que cresce muito rápido, tem nódulo que não cresce tão rápido, tem nódulo que fica paradinho e de repente começa a crescer. Então, assim, cada pessoa, de novo, é única e aí a avaliação é sempre individual. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer em nome de todos nós aqui que recebemos aí esse conteúdo tão importante e assim, de tanta qualidade, né? Agradecemos aí pela palestra, tá? Agradecemos aí por responder as nossas perguntas, tá bem, Sabrina? Eu que tenho a agradecer, estou muito feliz de estar aqui, eu gosto sempre de tirar dúvidas e assim, sempre podem me acionar, eu estou sempre à disposição no Instagram, onde quer que seja, eu estou sempre a postos. É isso, queremos agradecer também a vocês todos que participaram, sem dúvida essa palestra sem vocês não seria a mesma, tá? Agradecemos por demais aí a presença de cada um. Importante, momento importante. Todos abrirem a câmera para a gente tirar uma foto bem bonita de todos nós que estamos participando. Então, digam X. Vamos lá. No dia 9 de novembro também, reservem essa data. Vai ser dia 9 de novembro, às 19h30, tá bem? E o tema vai ser Aprender para a Vida. O que isso significa? Então, deixando esse aviso para vocês, esse recado, vai ter essa próxima palestra também. Esperamos cada um de vocês também, tá bem?